Como um pai investiu R$ 500.000 em tratamentos emocionantes, mas a cura estava oculta em sua casa, Carlos sempre foi um lutador. Com 45 anos, ele se viu encarando um dos maiores desafios da sua vida, ser pai solteiro de Laura, sua única filha de 12 anos. Quando um trágico acidente de carro roubou a leveza e a alegria da garotinha que sonhava em ser bailarina, algo dentro dele quebrou. As limitações físicas que Laura agora enfrentava não apenas ameaçavam seu sonho, mas também a ligação que construíram. Em um sobressalto de desespero e amor incondicional, Carlos decidiu investir tudo o que tinha e mais em tratamentos que, ele acreditava, trariam de volta a vida que compartilhavam ponto na pequena loja de consertos de eletrônicos que ele gerenciava na periferia de São Paulo. Murmúrios de julgamento sobre suas escolhas financeiras estavam por toda parte. O peso de mais de R$ 500.000 em dívidas apertava seu coração. Ele olhava para Laura, e via o brilho de sua paixão apagado, sufocado por terapias e esperanças frustradas. A casa, antes um palco onde sua filha dançava e sorria, agora era um espaço de silêncios pesados. Carlos sabia que precisava de um milagre, mas o que ele queria, na verdade, era reencontrar o riso de Laura, o leveza do seu girar, o brilho nos olhos dela ao dançar. Atenção na relação com sua mãe, Dona Maria, uma mulher sábia e carinhosa, só agravava seu estado emocional. Ela sempre falava sobre valorizar as pequenas coisas da vida. Mas Carlos tinha outras prioridades, e a falta de diálogo só avivava aquela dor. Olhando nos olhos da filha à noite, Carlos sentia-se consumido pelo medo de perdê-la. Laura, por sua vez, lutava com a culpa de ser um fardo. O que antes era uma relação sólida agora parecia difícil de recompor. Ele ouviu falar de um médico renomado, conhecido por transformar vidas. O que deveria ser uma lufada de esperança se tornou um pesadelo financeiro. A cada nova fatura, Carlos se afundava mais em dívidas. Ele se olhava no espelho e via reflexo de um homem cansado, angustiado. Em um último esforço, ele pediu ajuda a Dona Maria, mas as palavras dela pareciam não ser ouvidas. E assim, o vazio só aumentava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A atmosfera era pesada, mas algo estava prestes a mudar. Dona Maria, observando a tristeza de Laura, decidiu conversar com ela. E assim, elogios e ensinamentos começaram a fluir. Foi quando Dona Maria apresentou a linguagem dos sinais a Laura, mostrando que existem 1000 formas de se expressar e dançar. Laura sentiu um sopro de esperança, e o que pareciam ser barreiras, na verdade a libertaram de um peso. O riso ressoou novamente. Carlos, perdido em meio às suas obrigações, não percebeu a mudança que começava a ocorrer. Laura estava se redescobrindo, e ele se perguntava, estaria sua busca por cura sufocando o espírito livre de sua filha? O desfecho dessa situação poderia ser uma reconciliação? Mas a pressão e as incertezas sobre o futuro ainda pairavam, criando um abismo silencioso entre eles. Àquela altura, a real cura estava nas pequenas etadas da vida que eles estavam prestes a reencontrar. Será que ainda havia tempo para reconectar seus corações? Carlos acordou em um sobressalto. No silêncio da casa, o eco dos sonhos de Laura parecia gritar por ajuda. Ele olhou para o quarto da filha e viu a luz suave da manhã filtrando-se pelas cortinas. Aprendeu a muito apreciar esses pequenos momentos, mas, naquele instante, o que mais o atingiu foi perceber o vazio que ainda pairava entre eles. Desceu para a sala e, ao passar pela cozinha, encontrou Dona Maria preparando o café. O aroma do pão fresco encheu o ar, e, por um momento, Carlos sentiu uma onda de nostalgia. A cozinha era um lugar de sorrisos, de histórias contadas em volta da mesa. Lembrou-se de quando Laura corria ali, implorando por mais torradas, enquanto Dona Maria sorria e lhe oferecia um pedacinho a mais. Agora, aquela cena parecia tão distante. Hoje, eu e Laura vamos praticar a linguagem dos sinais,
anunciou Maria com um sorriso discreto, como se o simples gesto pudesse acender a esperança de todos naquela casa. Carlos a olhou, intrigado. Não estava preparado para essa transformação. Ele se lembrava do ceticismo que tinha em relação ao que achava que eram apenas exercícios de distração. Mas logo sentiu um estalo. Por que não estava se permitindo ver o que estava diante dele? Eu posso ir com vocês? Perguntou Carlos, quase hesitante. A ideia de se juntar a elas acendeu uma faísca de esperança em seu coração. Não era apenas sobre a cura física, mas sobre a reconexão e o entendimento. Ele se deu conta de que, ao se concentrar unicamente nas limitações de Laura, havia esquecido de promover a alegria dela. Aquela linguagem poderia muito bem ser a ponte que eles precisavam. Com um sorriso cúmplice, Dona Maria aceitou a presença do filho e as três mentes se uniram em torno do aprendizado. Naquela tarde, com os braços erguendo-se em gestos e sorrisos se espalhando, Carlos viu uma nova dança se formando. Laura estava mais solta, mais leve, e Carlos sentiu seu coração se aquecer a cada risada que ecoava pela casa. A troca de sinais foi mais que um aprendizado, foi uma celebração. Sobre a mesa da sala, enquanto as mãos se moviam, Dona Maria fez uma observação que ressoou na mente de Carlos: a dança da vida tem muitos passos. Às vezes, o que precisamos é de um parceiro certo ao nosso lado. Aquelas palavras nunca pareciam tão verdadeiras. Carlos percebeu que a cura não estava apenas em tratamentos caros, mas na união, na aproximação dos corações. O dia foi se encaminhando para o fim, e ao anoitecer, Carlos sentou-se ao lado de Laura no sofá, com um novo brilho nos olhos dela e um riso espontâneo nas palavras. Qual é o seu sinal favorito? Ele perguntou, curioso e aberto para o novo. O sorriso de Laura iluminou todo o ambiente, e por um breve momento, Carlos sentiu que havia reencontrado uma parte de sua filha. Mas, no fundo, ele sabia que o caminho estava longe de ser concluído. Ao olhar pela janela, as estrelas começaram a surgir, e ele não pôde deixar de sentir que a jornada ainda guardava desafios. Dentre aqueles desafios, um se destacava, como uma sombra ameaçadora: as dívidas estavam se acumulando, e um antigo credor estava prestes a cruzar o caminho deles. Será que Carlos conseguiria unir a dança da esperança com os passos pesados da realidade social? As novas descobertas o tinham deixado mais forte, mas o que viria a seguir ainda era incerto. Carlos não conseguiu dormir aquela noite. Os olhares e risadas de Laura o acompanhavam, mas as preocupações não o deixavam em paz. As dívidas que pesavam sobre seus ombros pareciam se multiplicar a cada minuto que passava. O desaparecimento da leveza que havia sentido durante a tarde estava angustiante, como uma nuvem escura pairando sobre sua cabeça. Na manhã seguinte, ao acordar, ele se repetiu que precisava ser forte. Laura precisava de um pai corajoso, alguém que a protegesse. Mas, ao mesmo tempo, os pesadelos da noite anterior ainda o visitavam, o rosto preocupado de um credor, as contas amontoadas na mesa e a sensação de que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Ele se perguntou se ainda havia tempo para fazer algo. Quanto tempo até que a pressão se tornasse insuportável? Decidido a mudar o rumo das coisas, Carlos foi à loja de materiais de construção. Ele havia visto um cartaz anunciando uma oferta imperdível. O dinheiro que tinha guardado para imprevistos, que deveria servir para emergências, foi rapidamente queimado ao comprar o que achava que poderia trazer algum conforto não só para Laura, mas também para casa. Um novo balanço, cores frescas nas paredes, detalhes que, de alguma forma, poderiam deixar o ambiente mais alegre. Enquanto trabalhava em casa, sentindo as tintas e a poeira nos braços, ele teve um lampejo de inspiração. Que tal se ele organizasse uma festa para Laura? Uma pequena comemoração, um jeito de reunir amigos e familiares, para que todos se divertissem juntos. O simples ato de permitir que a alegria entrasse poderia ser mais poderoso do que qualquer tratamento. Seria um esforço bem-vindo, um novo sinal de esperança. E quem sabe a diversão pudesse atrair a luz e a conexão que estavam em falta. Nos dias seguintes, Carlos se dedicou à organização. Com a ajuda de Dona Maria, ele começou a preparar cada detalhe. Pensaram nas músicas que Laura adorava, nos quitutes que faziam parte de suas lembranças. Um ciclo de memórias e risadas que, acreditava, poderia significar a cura. No entanto, em meio a essa organização, o telefonema que não esperava chegou.
Era o credor. O tom seco e firme do homem do outro lado da linha fazia seu coração acelerar. Carlos mal conseguiu formular palavras racionais. Em um misto de raiva e desespero, ele se viu em uma batalha, defendendo sua casa, sua filha e sua paz. Serviu-se de um raro momento de coragem e pediu um prazo, um pouco mais de tempo. O homem concordou, mas registrou que já estava perdendo a paciência. A ameaça de embargos e cobranças deixava Carlos suando frio. No dia da festa, ao olhar para Laura enquanto ela dançava e brincava com os amigos, Carlos sentiu um nó na garganta. Aquela era a essência do que ele buscava, trazer felicidade e liberdade à filha. Mas a pergunta persistia em sua mente: seria isso suficiente para abafar os problemas que cresciam às sombras? Quando a festa acabou e os convidados começaram a se despedir, um cartão ficou esquecido na mesa. Carlos percebeu a letra familiar. Era de um amigo antigo, alguém que não via há anos, mas que conhecia a fundo sua batalha. Ao abrir, sua mão tremia e os olhos se arregalaram ao ver a oferta de ajuda. Mas, uma nova oferta surgia em sua mente, talvez algo que poderia transformar tudo de forma inesperada. Aquilo poderia significar uma nova chance ou a confirmação do fim. Como não havia como saber, ele sentiu a incerteza crescer. Afinal, quem diria que o caminho da cura poderia tão facilmente passar pelos sinais de uma amizade perdida? Carlos não conseguia tirar o cartão da cabeça. A oferta de ajuda de seu amigo, Roberto, o pegou desprevenido. Fazia anos que não se viam, mas a generosidade de Roberto reacendeu esperanças que ele achava ter perdido. No entanto, diante de tantas incertezas, seu coração se debateu entre a gratidão e a desconfiança. O quanto ele poderia abrir-se para alguém que não fazia parte de sua vida há tanto tempo? E se não fosse real? E se achar que poderia contar com ele fosse um erro? Pensou. Ainda em meio a essas inquietações, acabou a festa, mas a alegria da noite ainda pulsava pela casa. Laura estava radiante, a luz dos festejos a tornava mais radiante do que nunca. Era incrível como a pequena conseguia transformar o ambiente com seu sorriso. A paixão que ela tinha pela vida fazia Carlos se sentir um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo, as preocupações voltavam como ondas. No dia seguinte, enquanto tomava um café enjoativo, a ideia de buscar Roberto estava cada vez mais presente. Com o coração acelerado, ele decidiu pegar o telefone e ligar. A expectativa e o medo se misturavam dentro dele. E se ele não quiser ajudar? E se eu expuser demais a minha situação? Pensava. Assim que discou, lançou um suspiro profundo, como se estivesse se preparando para uma prova difícil. Espiou ao redor, tentando imaginar como seria a conversa. A voz de Roberto respondeu do outro lado, e a familiaridade, embora distante, trouxe um alívio. Carlos se apresentou rapidamente, antes que pudesse mudar de ideia, expôs sua situação e o quanto gostaria de conversar. Roberto foi compreensivo e, para a surpresa de Carlos, se ofereceu para se encontrar no dia seguinte. Quando pendurou o telefone, ficou ainda mais nervoso. E agora? O que eu vou dizer a ele? Enquanto isso, sua mente ainda martelava o quanto precisava de ajuda. O dia seguinte chegou mais rápido do que esperava, e ele chegou ao café onde haviam marcado. Ao entrar, notou Roberto sentado em uma mesa, com um olhar amigável e preocupado. O homem havia mudado, mas a essência de quem ele era ainda estava lá, pronta para acolhê-lo. A conversa fluiu melhor do que Carlos imaginava. Entre risadas e memórias, ele explicava a situação, as dívidas, a saúde de Laura e sua luta diária. A empatia de Roberto era palpável, e o apoio que ele oferecia parecia genuíno. No entanto, quando cobriu a proposta de ajuda, Carlos hesitou. Revele-se. O que ele estava disposto a fazer? A expectativa criava um peso. Roberto falava de uma forma clara e objetiva, descrevendo como poderia ajudá-lo não somente financeiramente, mas também com conselhos práticos. Ele conhecia bem algumas formas de lidar com a pressão de dívidas e deu sugestões de como Carlos poderia organizar suas finanças. A conversa foi encorajadora, mas Carlos tinha um receio persistente, e se a ajuda viesse com algumas condições que ele não estava disposto a aceitar. Quando as horas começaram a passar, Carlos percebeu que estava diante de uma encruzilhada. Poderia aceitar a ajuda de Roberto e abrir um novo caminho ou recusar e lutar por conta própria. Após um silêncio constrangedor,
a dúvida o consumiu. E se tudo der errado mesmo assim? Questionou-se. O café esvaziava lentamente, mas a atmosfera ainda estava recheada de tensão e incerteza. Era um momento crucial. A resposta estava prestes a sair, mas Carlos sentia que estava prestes a se entregar completamente a um futuro imprevisível. Seria que a amizade perdida poderia trazer à tona um novo começo ou seria um passo em direção ao abismo? Ele respirou fundo, pronto para finalmente fazer sua escolha, sabendo que essa decisão poderia moldar não apenas seu destino, mas também o de sua filha. A história revelaria se essa oferta seria a luz no fim do túnel ou apenas uma nova armadilha. Carlos sentiu a tensão subir pelo seu corpo enquanto olhava nos olhos de Roberto. Era um misto de expectativa e medo, o tipo de emoção que faz o coração acelerar e as mãos suarem. No fundo, ele sabia que estava prestes a decidir o rumo de sua vida e o de Laura. A pressão era imensa, e as palavras pareciam faltar. Roberto, percebendo o silêncio, acalmou o cara. Eu estou aqui para te ajudar. Você não precisa ter medo de se abrir comigo. Nós éramos amigos antes, e eu ainda quero ser essa pessoa para você. A sincera oferta parecia tocar uma fibra delicada dentro de Carlos, mas a desconfiança ainda se fazia presente. Só que Carlos hesitou, sua voz mal saía. Tem um peso muito grande escondido nas minhas costas. Não sei se posso aceitar essa ajuda sem pensar que vou estar devendo algo em troca. Ele olhou para a xícara de café esfriando à sua frente, buscando nas ondas do líquido a coragem que precisava. Roberto deu um suspiro profundo, como se estivesse absorvendo cada palavra. Olha, eu entendo que você tenha receios, e numa situação como a sua, é normal. Mas eu não estou aqui para te pressionar. Pense em mim como um apoio, alguém que quer ver você e a Laura bem. Não tem que ser um jogo de ter que pagar. Aquilo tocou Carlos de uma forma inesperada. Os olhos de Roberto refletiam sinceridade. Com um movimento hesitante, ele se permitiu abrir a porta das suas preocupações. É só que, sabe, procurar ajuda nunca foi fácil para mim. Sempre preferi enfrentar as tempestades sozinho. Agora, com a Laura doente, eu sinto que estou perdendo o controle e, no fundo, isso me apavora. Roberto acenou com a cabeça, respirando fundo. Entendo. Eu não tenho todas as respostas, mas posso te ajudar a encontrar alternativas. Uma boa organização, talvez um financista. Pode ser que o apoio vá além do que você imagina. Será que você poderia ver isso como um primeiro passo? Carlos olhou para Roberto, seus olhos brilhando com um pouco mais de esperança. A pressão nos ombros, mesmo que levemente, parecia amolecer. Ele sabia que precisava de alguém ao seu lado, mas a decisão de aceitar ajuda ainda pesava como um fardo. Vou pensar, Roberto. Ele falou, embora, no fundo, soubesse que as palavras estavam saindo de sua boca como um mecanismo de defesa. A luta interna insistia em continuar. Mas naquele momento, a conversa se desviou para memórias alegres, e, por alguns instantes, Carlos se permitiu rir e lembrar dos velhos tempos. Eles falavam sobre a infância, as travessuras e até os sonhos. O peso da conversa parecia diminuir a cada lembrança. Quando se despediu, Carlos saiu do café sentindo uma mistura de emoções. Ele ainda estava longe de uma decisão, mas havia algo animador na possibilidade de reatar uma amizade e explorar a ajuda que ali se apresentava. Ao voltar para casa, ele se pegou pensando em Laura, em como ela sempre acreditava que o melhor sempre vinha com o tempo. Adentrando a casa, o ambiente estava calmo, e o cheiro de cookies recém-assados invadiu o ar. Laura estava na cozinha, com um sorriso grande e um olhar radiante. Papai! Olha as minhas criações! Ela segurava uma bandeja com guloseimas, com a felicidade estampada no rosto. Ele se aproximou, envolvendo-a com seus braços. Estão incríveis, meu amor! Você tem um talento especial. Mas, enquanto elogiava a filha, a dúvida retornou à sua mente, como uma sombra persistente. E se a ajuda de Roberto não fosse suficiente? E se fosse tarde demais, após um momento de carinho, Carlos decidiu que precisava compartilhar com Laura sua luta, sem expor todo o peso, mas assumindo a responsabilidade de um pai que estava tentando fazer tudo certo. A inocência dela e a confiança que depositava nele o desarmava.
Laura, você sabe que eu te amo, certo? Ele começou, tentando evitar que a insegurança a alcançasse. Às vezes, as coisas ficam difíceis, mas estamos juntos, sempre juntos. Com o sorriso dela iluminando o ambiente, Carlos sentiu uma leveza começando a surgir. E embora a sombra da incerteza continuasse ao seu lado, talvez houvesse uma maneira de superá-la juntos. Enquanto a filha abanava a bandeja de cookies, no fundo, ele sabia que a escolha feita poderia definir o futuro deles. E a pergunta que ressoou em sua mente foi: estarei disposto a aceitar a ajuda que está ao meu alcance ou vou deixar a oportunidade escapar mais uma vez? Mas no silêncio da casa, algo inesperado interrompeu seus pensamentos. O celular de Roberto apitou com uma mensagem. Algo que poderia mudar tudo novamente. O que Carlos faria então? Carlos nem percebeu quando o tempo passou. O toque do celular cortou o silêncio da casa, mas seu coração ainda pulsava forte. Ele caminhou pela sala, sentindo o ambiente ao seu redor se transformar. Olhando para Laura, que saboreava um cookie, adocicando a cena com sua alegria, ele sentiu a necessidade de fazer uma escolha. Vou ver o que é, disse com um sorriso forçado, enquanto se dirigia para o telefone. Ao pegar o celular, ele viu que era uma mensagem de Roberto. Carlos, preciso te falar algo importante sobre a Laura. Podemos conversar hoje à noite? O estômago de Carlos encolheu. O que Roberto poderia ter para dizer que era importante? O tom da mensagem parecia carregar um peso que o deixou inquieto. Seria sobre o tratamento? A mente dele começou a girar, e a dúvida tomou conta de cada pensamento. E se fosse uma informação que mudasse tudo? Um novo tratamento que poderia custar mais do que ele tinha? Já está tudo bem, né, papai? Laura perguntou, desviando o olhar da bandeja. Ela percebeu a mudança de expressão no rosto do pai. Sim, claro, meu amor. Ele respondeu, tentando dar um semblante de tranquilidade. E, naquele instante, ele se lembrou de Roberto e do encontro no café. O amigo lhe oferecerá uma mão, mas agora parecia que essa ajuda vinha com um custo emocional enorme. Entre os pequenos momentos de alegria que vivia com sua filha, um turbilhão de preocupação o cercava. Ele precisava encontrar uma solução, mas ao mesmo tempo estava com medo de descobrir algo que pudesse acabar com a pequena paz que sentia. Laura, você tem certeza de que quer continuar com os cookies? Podemos fazer outra coisa, talvez um bolinho? Ele tentou mudar de assunto, mas a curiosidade da menina não deixou. Por que você está tão preocupado, papai? Eu só quero que a gente se divirta. Ela sorriu, e aquele sorriso era como uma luz, mas também uma lâmina afiada em seu coração. O que ele poderia dizer a ela? Eu só estou pensando no futuro. Às vezes, é difícil, mas tudo vai ficar bem, disse Carlos, tentando acreditar em suas próprias palavras. O tempo parecia se arrastar, e enquanto Laura se distraía, ele não conseguia evitar a mensagem. A ansiedade pulsava em seu peito e a necessidade de saber o que Roberto tinha a dizer crescia a cada segundo. Mas será que ele realmente queria saber? Depois do jantar, enquanto Laura estava nos seus exercícios de arte, Carlos decidiu que era hora de responder a Roberto. Ele respirou fundo, seus dedos hesitantes sobre o teclado. Claro, sobre o que se trata? Vamos falar mais tarde. Assim que enviou a mensagem, uma onda de nervosismo o invadiu. Ele olhou para a cozinha onde Laura estava, e uma parte dele desejava que tudo fosse apenas um pesadelo e que a vida pudesse retornar à normalidade. Mas a verdade era que ele já estava afundando em um mar de incerteza, e quanto mais cedia a esses sentimentos, mais difícil se tornava encontrar a saída. O que mais ele poderia descobrir na conversa com Roberto? A noite caiu, e a única luz na casa vinha da mesa da cozinha, onde ainda havia vestígios dos cookies de Laura. Na escuridão de sua mente, Carlos procurava respostas, mas a única certeza que tinha era que precisava fazer algo mais, e rápido. A mensagem de Roberto não tardou a chegar. Podemos nos encontrar em breve. A coisa pode ser mais complicada do que parece. Vamos falar sobre o tratamento. É melhor pessoalmente. O aviso fez seu sangue ferver. O que ele não sabia a respeito do tratamento de Laura? A pressão aumentava e a incerteza se tornava uma bola de neve.
Agora era mais do que uma escolha, era uma decisão que poderia reescrever o futuro. Carlos precisava de coragem, mas, e se isso significasse abrir uma caixa de Pandora? E, ao invés de se sentir preparado, ele se via frente a um abismo, onde a única saída parecia ser um pulo sem saber onde iria cair. Ele olhou pela janela, sentindo o vento frio e as estrelas brilhando no céu. No fundo de sua alma, a pergunta ecoava mais uma vez: o que eu vou descobrir na conversa com Roberto que pode mudar tudo? Carlos sentou-se à mesa, os olhos fixos na resposta que precisava dar a Roberto. O silêncio da casa pesava, e o único som era o leve arranhar do lápis de Laura no papel. Ele sabia que tinha que se encontrar com Roberto, mas não podia ignorar a nuvem densa que se formava em sua mente. Era algo a ser enfrentado, mas como? Como poderia se preparar para uma conversa que poderia desmoronar tudo o que ele havia construído ao lado de sua filha? Ele olhou para Laura, que agora estava um pouco distraída, com os olhos brilhando enquanto desenhava um sol que sorria. Naquele desenho simples, estava a essência de sua garotinha cheia de vida e esperança. Um sorriso triste brotou em seus lábios. O que aconteceria se tudo mudasse? E se Roberto trouxesse uma notícia que tornasse aquele sol em tempestade, a lembrança dos dias em que riam juntos, cozinhando e dançando pela casa, invadiu sua mente. Não poderia deixar que a dúvida roubasse esses momentos. A vida poderia ser dura, mas havia amor. E enquanto existia amor, havia esperança. Ele decidiu que, independentemente do que Roberto dissesse, lutaria por Laura. Mas o que seria essa luta? Carlos se levantou abruptamente, fazendo a cadeira render. Laura ergueu o olhar, seu sorriso agora cheio de curiosidade. Você está bem, papai? Perguntou com a preocupação inocente que só uma criança poderia ter. Sim, vamos fazer algo divertido, disse ele, tentando deixar as preocupações de lado, mesmo que sua voz tremesse um pouco mais do que gostaria. Que tal fazermos um concurso de desenhos? O vencedor ganha um prêmio. O brilho nos olhos de Laura foi inegável. Ela batucou com as mãos na mesa, animada com a proposta. Eu aceito. Mas prepare-se para perder. Carlos sorriu. Aquela alegria era contagiante, e por alguns momentos, ele sentiu que o peso em seu coração diminuía. Eles passaram a noite desenhando, rindo e brincando. No entanto, a mensagem de Roberto pairava em sua mente como uma sombra, não permitindo que a diversão fosse completa. Quando finalmente a noite chegou ao fim, Carlos ajudou Laura a se preparar para dormir. Ele a envolveu em seu cobertor preferido, que tinha estampas de super-heróis. Papai, você me ama, né? Laura perguntou, os olhos sonolentos. Claro que sim, minha vida. Você é tudo para mim, afirmou Carlos, sentindo uma pressão no peito. As palavras soaram como um lembrete da responsabilidade que carregava. Laura fechou os olhos, e ele se afastou. O garoto se sentou na beira da cama, observando sua filha adormecer, com o traço do desenho ainda fresco na mesa. Depois de um tempo, Carlos decidiu que precisava saber o que Roberto tinha a dizer. O coração pesava enquanto ele se preparava para a conversa. Com o último olhar para a sala inundada por uma luz suave, ele pegou o celular novamente e respondeu, ok, onde e quando? O calor da ansiedade voltava a aumentar assim que a mensagem foi enviada. Ele tinha que estar preparado para o que viria a seguir. A espera foi excruciante. A resposta de Roberto chegou rapidamente, amanhã, às 3, no café da esquina. Precisamos conversar sério. A frase ecoou em sua mente, e ele percebeu que, naquelas poucas palavras, podia estar escondida a resposta para todos os seus medos. O serião de Roberto pesava ainda mais que uma simples notícia. E se ali estivesse um plano que mudaria tudo? Carlos se deixou levar pelo sonho inquieto, onde imagens de tratamento médico e sorrisos de hospital dançavam em sua mente. Sem saber se estava pronto para o que viria, apenas restava uma certeza, ele não podia se afastar agora. O que estava a caminho exigia dele toda a coragem que podia reunir e, de alguma maneira, a convicção de que a resposta para salvar Laura estava mais próxima do que imaginava. E quando o sol nascesse na manhã seguinte, a verdade começaria a se revelar. Mas o que faria Carlos se essa verdade não fosse nada do que ele esperava?
O dia amanheceu sem promessas, e o céu ainda carregava nuvens cinzentas. Carlos acordou antes do despertador, sentindo-se esgotado. Ele olhou para Laura, que dormia tranquilamente, com seus cachos dourados espalhados pelo travesseiro. O coração dele apertou ao imaginar o que estava por vir. A tensão em seu peito era como um nó impossível de desatar, e o simples ato de respirar parecia pesado. Ainda sem conseguir se decidir sobre como agir, Carlos levantou-se da cama e foi até a cozinha. O aroma do café fresco o envolveu, mas até isso parecia sem sabor. Ele se forçou a tomar um gole, mas a bebida não trouxe a energia ou o conforto que ele esperava. Por um instante, tudo o que ele conseguia pensar era no encontro com Roberto e o que isso poderia significar para Laura. Enquanto esperava o tempo passar, ele mergulhou em lembranças afetuosas com a filha. Momentos simples, como quando foram ao parque juntos, brincaram na lâmina de grama fresca e Laura correu como se o mundo fosse dela. O sorriso dela poderia iluminar qualquer dia nublado, e Carlos soube, naquele instante, que faria qualquer coisa para preservar essa luz. O relógio na cozinha marcava quase 2 horas, e a ansiedade de Carlos crescia a cada segundo. Ele pegou o celular e olhou as mensagens, como se pudesse encontrar alguma pista que o preparasse para o que viria. Mas nada. Apenas o silêncio e a certeza de que tinha que agir. Quando o relógio finalmente atingiu 3 horas, ele saiu de casa, batendo a porta quase sem querer. A caminhada até o café da esquina parecia longa e tortuosa. As ruas de pedras arremessavam lembranças de risadas e voos de pipa. Carlos olhava ao redor, mas tudo estava embaçado, como um filme antigo. Ele estava em uma missão. O coração pulsava com um medo desconhecido. Ao chegar, encontrou Roberto sentado em uma mesa no canto. O rosto dele estava sério, e a expressão não deixava dúvidas de que algo de relevante estava prestes a ser dito. Carlos respira fundo, o ar entrava pesado em seus pulmões enquanto se aproximava. Oi, Carlos, disse Roberto, olhando nos olhos dele. Obrigado por vir. Me diga logo o que você tem para me falar, Carlos respondeu, sentando-se, sentindo a tensão aumentando ao longo de sua coluna. É sobre Laura, começou Roberto, e a frase interrompeu o fluxo da realidade ao redor deles. O barulho do café, as risadas, tudo se tornou um borrão. Carlos sentiu seu coração formar um buraco no estômago. Ali, eram necessárias apenas algumas palavras para alterar suas vidas para sempre. A situação não é boa, Roberto disse, o olhar quase evitando dele. Ela precisa de tratamento, e eu não quero que você sofra com isso sozinho. Eu posso ajudar. Posso dar uma parte do investimento que tenho guardado. Carlos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que deveria ser uma oferta de esperança se tornou um peso. A mão dele tremia levemente quando se atreveu a perguntar: o que exatamente está acontecendo com ela? Roberto respirou fundo, como se estivesse prestes a entregar o mundo. Ela está com uma doença rara. Os médicos já estão alertados sobre a gravidade. Carlos estava em choque. Uma onda de desespero tomou conta dele, uma mistura de raiva, impotência e amor por Laura. Ele não sabia como reagir. Eu lutarei por ela, não importa o que aconteça, disse Carlos com firmeza, como se as palavras fossem a única âncora em sua realidade em colapso. Mas você não precisa lutar sozinho, Roberto insistiu, o tom de sua voz carregava uma urgência que deixava claro que as chances eram menores do que imaginavam. Um silêncio denso se formou entre eles, como se o tempo tivesse estagnado. Carlos sentiu os olhos arderem e uma pergunta pairava no ar entre eles: até onde ele iria para proteger a única coisa que amava? E, enquanto isso tudo acontecia, a imagem do desenho que Laura havia feito na noite anterior, onde havia um sol sorridente, começou a desvanecer em sua mente. E se o sol se apagasse por causa de um segredo que ele não conhecia? O que mais poderia o aguardar nessa jornada? Quantas batalhas ele ainda teria que enfrentar, e qual seria o verdadeiro custo dessa batalha? No fundo do seu ser, algo dizia que a conversa com Roberto poderia abrir portas que nem mesmo ele sabia que existiam. Mas quais seriam? Carlos sentiu um frio na barriga, a pressão em seu peito apertando ainda mais. A mente dele estava em um turbilhão.
A oferta de Roberto, embora generosa, parecia insuficiente diante daquilo que estava por vir. Ele olhou para Roberto, que parecia tão perdido quanto ele, um espelho de emoções desencontradas. Por que você não me disse isso antes? Carlos perguntou, a voz trêmula. A raiva e a dor estavam se misturando, e ele sabia que não poderia deixar transparecer todo o seu desespero. Ele precisava se manter forte, principalmente agora. Eu não sabia como. Eu achei que poderia evitar esse momento, Roberto respondeu, a sinceridade transparecendo na expressão de seu rosto. Eu só queria que você estivesse preparado. Mas agora, precisamos agir. Laura precisa de tratamento urgente. Carlos assentiu lentamente, sentindo um peso maior cair sobre seus ombros. Todas aquelas noites em claro, sonhando com um futuro para Laura, agora pareciam apenas ilusões frágeis. Ele se perguntava como conseguiria confrontar a realidade. Que tipo de tratamento é esse? O que os médicos disseram? A cada nova pergunta, a verdade ia se desenhando, e a sensação de impotência aumentava. Roberto se inclinou à frente, como se as palavras nunca fossem suficientemente pesadas. Sem o tratamento, as chances dela se recuperarem são mínimas. Precisamos de um especialista que possa administrar um tratamento experimental. Ele está em São Paulo, e é caro. A sua saúde não pode esperar, Carlos. Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ele faria? As economias da casa estavam quase esgotadas e seu trabalho como autônomo não era suficiente para cobrir um tratamento daqueles. A imagem de Laura, o sorriso iluminando a sala, foi uma lembrança dolorosa. Então vamos fazer isso. Vamos conseguir esse tratamento, ele disse, sua voz soando mais firme do que se sentia. Acho que posso falar com alguns amigos, talvez consigamos levantar o dinheiro mais. No fundo, uma angustiante dúvida emergiu. Será que conseguiria mesmo? Os dois estavam imersos em suas próprias preocupações até que Roberto disse, sei que não é fácil, mas você não está sozinho. Tem mais pessoas dispostas a ajudar. Vamos fazer uma vaquinha, vamos falar com a comunidade. As pessoas amam a Laura. Elas vão querer ajudar. A ideia o pegou de surpresa. A comunidade. Carlos sempre havia sido reservado e se perguntava se realmente tinha apoio. Mas ao pensar na filha, o coração dele se encheu de esperança. O sorriso de Laura poderia conquistar qualquer pessoa. No entanto, uma lembrança surgia em sua mente, como uma sombra na luz do sol que ainda brilhava em sua filha. Um arquivo em seu computador, uma carta antiga que tinha deixado guardada. Antes da separação, sua ex-mulher mencionara algo sobre um tratamento alternativo, algo que poderia ser feito em casa. O temor de abrir esse arquivo era opressivo, mas a urgência da situação impelia. Roberto, tem algo que eu preciso verificar, Carlos afirmou, decidindo voltar para casa. Vamos juntos, Roberto sugeriu, levantando-se de forma abrupta. Não é hora de se manter no escuro. Você pode precisar de ajuda. A proposta da parceria lhe trouxe um respiro de alívio. Ao lado de Roberto, Carlos se sentia um pouco mais forte. Eles saíram apressados do café, mas quando a porta se fechou, Carlos parou por um instante, encarando o céu cinzento que agora parecia mais ameaçador do que nunca. No caminho de volta, ele não conseguia deixar de pensar que, mesmo em meio à escuridão, a luz de Laura ainda brilhava. Ele ia fazer de tudo para resgatar essa luz. Ao chegar em casa, Carlos se deparou com a enorme responsabilidade que estava prestes a assumir. O arquivo estava lá, e ao abri-lo, seu coração acelerou. Poderiam haver respostas, mas havia também a possibilidade de mais segredos. Agora, mais do que nunca, ele precisava estar preparado para o que encontrar. O que seria aquela descoberta? E, ao mesmo tempo, um frio percorria sua espinha ao pensar nos riscos que poderia enfrentar. Carlos olhou para o desenho que Laura fizera na noite anterior, aquele sol radiante. E se ao buscar a verdade, acabasse ofuscando esse brilho? Ele não poderia deixar que isso acontecesse. Carlos sentou-se à mesa, o laptop aberto diante dele e o arquivo com a letra de sua ex-mulher à sua espera. O coração batia forte, quase ecoando em seus ouvidos. Ele lembrava-se daquelas discussões, do desespero que os levará a se separarem.
Mas, agora, não era uma luta entre dois lados, era a vida da sua filha que estava em jogo. Com dedos trêmulos, ele clicou para abrir o documento. As palavras dançavam diante de seus olhos. Tratamentos alternativos, terapias que poderiam ser feitas em casa, métodos que ele sempre considerou arriscados, mas que agora pareciam ser sua única esperança. Carlos sabia que deveria se abrir para essa possibilidade. Se existisse uma chance de ajudar Laura, ele tinha que se apegar a ela. Naquela noite, com Roberto a seu lado, eles revisaram cada detalhe. Carlos sentiu uma mistura de medo e esperança enquanto se aprofundavam na pesquisa, ligando para clínicas, agendando consultas. A ideia de unir forças com a comunidade começou a ganhar força. Carlos começou a ver sorrisos em seus vizinhos, a possibilidade de luz em meio à escuridão. A cada passo, a conexão com a filha crescia. Ele a viu dançando sozinha na sala, um som de risadas ecoando suavemente. O brilho nos olhos dela, mesmo enfrentando limitações, era um lembrete constante do motivo pelo qual estava lutando. O amor pulsava em seu peito como nunca antes. Os dias seguintes foram uma luta frenética e intensa. Enquanto organizava a vaquinha, Carlos foi surpreendido pela reação calorosa da comunidade. Amigos, vizinhos e conhecidos se juntaram a ele, oferecendo ajuda, compartilhando o projeto nas redes sociais, trazendo donativos. Ele viu pessoas que mal conhecia se unirem por um único objetivo, a saúde de Laura. Enquanto seu coração se aquecia com a solidariedade, uma nova luz começou a brilhar para Carlos. O tratamento, que antes parecia algo distante e inatingível, agora estava ao seu alcance. Cada centavo contava, e o esforço conjunto os aproximou ainda mais. Até mesmo Dona Maria, que antes o advertira sobre as pequenas coisas, apareceu com um cesto de frutas e um esforço genuíno. O familiar borrão de preocupações começou a se dissipar. Brincadeiras com Laura, risadas na cozinha e o aprendizado da linguagem dos sinais se tornaram momentos de pura conexão. O amor estava sendo resgatado de todas as partes. Finalmente, o dia da consulta chegou. Roberto estava lá, assim como Dona Maria. Carlos segurou a mão de Laura, que estava nervosa, mas confiante. Na sala do médico, ouviram com atenção cada detalhe sobre o novo tratamento. Havia expectativas e promessas, mas o fundamental era que carros novos de esperança estavam sendo colocados na estrada da vida. Quando tudo terminou, Carlos olhou para a filha. Ela sorriu, e aquele sorriso iluminou sua alma. Papai, eu quero dançar de novo! Laura exclamou. Num impulso, Carlos se abaixou e, com um riso, puxou sua filha para dançar, mesmo que apenas na sala da casa. A leveza voltou a reinar. A vida começava a se reequilibrar. Carlos percebeu que o amor e a luta não eram apenas ações isoladas, mas sim uma dança de momentos compartilhados. Ele teve uma epifania. A cura não era apenas sobre a saúde física, mas sobre a reconstrução do laço afetivo que, por tanto tempo, parecia perdido. E assim, de mãos dadas com Laura, eles dançaram. Dançaram ao som da vida. Aqueles movimentos, mesmo que simples, eram uma celebração. E enquanto giravam, Carlos se lembrou de todos que estiveram ao seu lado, Roberto, Dona Maria, a comunidade. Não era apenas sobre eles. Era sobre todos aqueles que se uniram em um só coração por Laura. No final, Carlos entendeu que sua vida e sua luta eram mais do que apenas uma batalha contra a dor. Era um novo começo. O futuro estava diante deles, cheio de desafios, mas também de potencial. Ele sorriu para Laura, que agora dançava sem medo. O amor e a esperança a rodeavam como uma auréola. E, no abrigo de seus braços, Carlos soube que eles enfrentariam o que viesse. Com a força de um pai e a leveza de uma filha que redescobria seu lugar no mundo. O que era a vida senão uma grande dança? Carlos levantou os olhos para o céu estrelado, um sorriso de paz no rosto, sabendo que a verdadeira cura estava em suas mãos e no amor que crescia ao seu redor. E aí, não esqueça, inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio.